Trabalho. Bom, 9 horas e 48 minutos, ainda dá pra gente falar sobre cinema aqui no Acorda Metrópolis. Eu confesso que passei o Acorda Metrópolis inteiro pensando muito sobre isso, porque a Academia Brasileira de Cinema anunciou um filmaço brasileiro, como é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, como o grande escolhido para concorrer a uma vaguinha lá na categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2026. A gente está completamente confiante depois de ganhar com Ainda Estou Aqui, um outro filmaço que concorreu em 2025 e foi muito bem premiado, não só pelo Oscar, mas ganhou de melhor filme internacional em língua estrangeira em 2025, filme de Walter Salles. E a gente vai com tudo para 2026, para o Oscar, torcendo muito por Agente Secreto, viu, Flávia Guerra, que eu tenho o prazer de chamar agora e dar meu bom dia. Flávia, uma grande especialista no cinema, está trabalhando loucamente esses dias aqui em Brasília, acompanhando o Festival de Brasília, o Festival de Cinema de Brasília, que é super importante e que deu aos brasilienses a chance de assistir ao Agente Secreto. Eu consegui, inclusive, nessa turminha, consegui assistir no sábado. Bom dia, viu, Flávia? E aí, hein? Era a sua torcida? Era pelo Agente Secreto? Bom dia, Natália, tudo bom? Bom dia. Tudo. Estou muito feliz de estar em Brasília nessa semana, eu adoro esse festival. Foi muito bonita essa abertura. Olha, eu nem digo favorito, porque a minha análise realmente ela é muito técnica, e eu acho que foi o que a academia também fez. É um dos meus favoritos ali, com certeza. Era o meu favorito no sentido de que eu achava, e acho que todo mundo aqui concorda, que é o filme que tem mais ingredientes para colocar a gente, pelo menos na shortlist, porque essa corrida é longa, gente. Então, assim, a gente é uma batalha por dia, entendeu? O leão por dia que a gente vence aí para conseguir colocar o filme lá. Então, diante dos outros, né, candidatos, que são ótimos filmes, todos, recomendo, assistam todos, esse era o filme mais robusto, né? E a decisão, como a gente observa, ela foi por isso também, por essa análise. Qual que é o filme que está com mais armas na mão para essa luta aí, que é essa luta para o melhor filme internacional? Nesse sentido, sim, era o filme que eu acho que devia estar lá representando, ainda que os outros, como O Último Azul, tem um filme super importante, né? É um filme importante, levou um prêmio muito importante em Berlim, o segundo prêmio principal de um festival muito prestigiado. Manas levou um prêmio em Veneza, né? A Mariana Brennan é uma super diretora, ganhou um prêmio muito importante para a indústria em Cannes, que se chama Women in Motion, né? Ela ganhou o prêmio para jovem diretora, para mulheres, para a gente ficar de olho no cinema do mundo inteiro. A veterana que levou foi a Nicole Kidman, para vocês entenderem a importância desse prêmio. Está com apoiadores incríveis lá em Los Angeles, né? Champagne, Julia Roberts, mas o Ainda Estou Aqui, ó, já ainda estou lá no ainda. O Agente Secreto, ele tem a distribuição da Neon, o Aneon, foi comprado em 94 países, já ainda no Festival de Cannes, ganhou 4 prêmios lá em Cannes, 2 na competição, né, principal, só para relembrar, diretor e ator. Então, por tudo isso, por outros ingredientes que a gente pode falar, ele era o mais robusto, sabe? Exato. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Essa robustez do Agente Secreto. O Kleber Mendonça Filho já é um diretor extremamente respeitado e que chega com o Agente Secreto, Flávia, queria falar exatamente do filme. Talvez com o filme mais maduro da carreira dele. Eu amo o Kleber Mendonça Filho, adoro os filmes dele, gosto muito. O meu favorito segue sendo O Som ao Redor, mas fez Aquários, fez Bacurau, né? Os filmes que mais furaram a bolha aí. Não sei a sua opinião, mas vi essa movimentação das pessoas conhecendo melhor o cinema dele a partir desses filmes. E o Agente Secreto chegou com muita força, muita gente querendo assistir, que só estreia aqui no Brasil em novembro, mas já teve aí uma exibição lá em Recife, teve duas exibições aqui em Brasília, e as pessoas estão aí desesperadas para assistir o Agente Secreto. O trailer é impactante, né? É isso, assim, é um filmão. Eu saí com essa impressão, assim, do cinema. Se trata de um filmão, com uma história boa, com um roteiro bom, atuações muito boas, todo mundo, assim, da criancinha ao Wagner Moura, porque, óbvio, a gente já sabia que seria boa a atuação. Eu acho que ele é robusto em diversos sentidos, né, Flávia? Completamente, concordo total com você. É o filme mais maduro do Kleber. E isso o que significa? Que você, por exemplo, que está acompanhando a cinematografia dele, vê elementos dos outros filmes nesse, né? Uhum. O Cinema São Luís, por
exemplo, que está lá no Retratos Retratos Fantasmas, que é o meu preferido, mas é porque eu sou essa cinéfila, né, que tem essa relação, né, emocional com as salas de cinema. Eu adoro o Retratos Fantasmas, mas eu, com certeza, acho que esse é o filme mais cinematográfico, robusto, a linguagem, a câmera, né, o que a gente chama de decupagem, onde é que cada cena se passa. É uma delícia, assim, para o olhar da gente. Para quem é super cinéfilo e fica percebendo as referências, e para quem não é e quer fluir com a história. Porque a história flui, gente. São mais de 2 horas de filme, não é pouca coisa, não. E não é aquele filme que 2 horas... Nossa, 2 horas. Não, as pessoas, assim, eu vi pela terceira vez aqui em Brasília, eu já tinha visto 2 vezes em maio, né, em Cannes. E pessoas do meu lado, que eram público, né, que não trabalham com cinema, ou não são jornalistas de cinema, adoraram. Falaram, nossa, que filmaço, como você disse, porque o filme faz com que a gente vá. Ele tem elementos do thriller, e thriller dos anos 70, foi filmado com câmeras analógicas, Panavision dos anos 70, para dar essa textura do Brasil da época. Não é que foi filmado com a lente de hoje, e aí na pós, como a gente fala, passa um filtro de anos 70. Não, ele foi filmado assim, né? A direção de arte é impecável, o ritmo dele de thriller, e tem muitos filmes dentro de um filme. Tem várias histórias acontecendo, né? Cada personagem tem seu momento de brilho, né, tem o seu momento de protagonismo. Então, por tudo isso, é um filme que entretém muito. Não é só um filme com valor artístico para ganhar um prêmio em Cannes, nem sempre o filme que é premiado em Cannes, ele emplaca na campanha, né, para o Oscar, por exemplo. Esse não, esse tem todos esses ingredientes. Claro que Cannes é definitivo. Eu vou dar um dado aqui que eu acho que é interessante. Nenhum filme que indicou, por exemplo, se o filme do país foi premiado em Cannes, ganhou um prêmio importante, e o país indica outro, esse outro nunca na história do Oscar entrou no Oscar. Estatístico. Eu vou dar um exemplo recente. A Anatomia de uma Queda ganhou a Palma de Ouro em Cannes há 3 anos, né? E aí a França indicou O Sabor da Vida, que também é um filme lindo, que também tinha sido premiado lá. Só que com a Juliette Binoche, é um filme mais palatável, literalmente. O Sabor da Vida não emplacou. E o Anatomia de uma Queda entrou em direção, atriz e roteiro, e levou o melhor roteiro. Então, para vocês verem a importância desse tipo de festival para construir, né, o olhar da opinião pública e dos votantes do Oscar. Então é nisso que a gente fala. E esse é um filme que acho que ele está bem tanto em Cannes quanto aqui em Brasília, no cinema, no shopping, sabe? Então é um filme que consegue fazer essa travessia, ele é transversal. Sim. Ô, Flávia, os regionalismos... O Kleber Mendonça Filho é um diretor, um roteirista que gosta de mostrar o Recife, né? Gosta de mostrar o seu estado, Pernambuco, nos seus filmes, em todos. Ele tem um orgulho danado e isso faz com que os filmes dele também sejam muito autorais. E no Agente Secreto, sem contar nenhum spoiler, ele traz diversas expressões, uma comédia ali nos diálogos, que lembra um pouco, o Kleber gosta, né, do filme americano, lembra um pouco, às vezes está uma cena super tensa, mas tem ali uma piadinha, um delegado que faz uma piada, enfim, ele traz isso também, só que ele traz com o regionalismo da região, né, ali de Pernambuco. Como é que chega isso para tradução para o gringo? Os gringos conseguem embarcar na história? Porque também tinha uma discussão assim, Manas era um filme que os gringos entenderiam melhor. Porque mesmo tendo bastante regionalismo, um regionalismo muito importante de se falar e de se mostrar, mas que a história era um pouco mais simples. Você acredita que isso pode ser um problema para o entendimento do filme ou não? Mesmo as piadas ali, mesmo que traduzidas, os estrangeiros vão conseguir acompanhar e gostar do Agente Secreto? Eu acho que não é um problema, eu achava, tá? Já até comentei isso. Quando eu assisti o filme em Cannes, a gente assiste antes, né, do público todo assistir a imprensa, porque nós vamos fazer entrevista e tal, e eu lembro que até para amigos brasileiros eu falei, olha, esse filme é incrível, eu adorei o filme, mas eu acho que ele vai ficar meio pra gente, né, brasileiro, porque ele tem muitos elementos, né, pequenos elementos que vão entrando ali nas entrelinhas. Passou a semana, né, e aí teve uma sessão, outra, vários amigos jornalistas gringos
gente de cinema, gente de outros filmes que a gente estava fazendo entrevista, falava, esse filme é maravilhoso, ele tem que ganhar palma, o filme é incrível, como assim? E nas listas, né, porque durante o festival tem um quadrinho na revista Variety, na Hollywood Reporter, que são mundialmente importantes, com notas, né, eles vão dando notas, críticos do mundo inteiro dão notas, e o Agente Secreto só subia conforme a semana ia passando, e a gente foi ficando surpreso. Nossa, não, o filme está dialogando, e não teve esse problema, não teve. Cannes foi o primeiro termômetro, porque há uma história no filme que ela é entendida, mesmo se você pede algumas piadas internas do Brasil, e eu acho que esse filme tem menos piadas internas do que Bacurau, por exemplo. Eu acho Bacurau um filme muito mais para nós. O Aquarius tem a questão universal da especulação imobiliária e tal, mas ele não viajou tão bem. Esse viaja super bem, eu acho que principalmente porque ele tem elementos de thriller, e thriller político, que todos os países têm essas questões, então mesmo que eles não entendam assim o regionalismo, a piada ali, na legenda isso passa, está bem traduzido e vai, sabe? Eu acredito. Manas também, eu acho que é a mesma coisa. Infelizmente o problema do Manas, a violência intrafamiliar, a violência contra a mulher, é um tema universal, né? Infelizmente, não importa classe, cor, raça, país, isso passa. Então, também, assim, nesse sentido, eu acho que os dois filmes estão muito bem, e eu acho que a gente consegue, sim. E o Kleber, você comentou isso, eu acho muito interessante de observar. É um filme extremamente pernambucano, mas também é extremamente brasileiro, né? E é um filme, na verdade, sobre poder, abuso de poder, memória, principalmente a construção da memória. E muitos países têm essa questão, né? Você deixa toda a sua memória para trás, como pessoa, como família e como país, para construir uma nova, só que ela volta, né? E eu acho que vários povos se conectam com isso de várias maneiras, né? O nosso tem aí as nossas questões, não de ditadura, muita gente está falando, mais um filme de ditadura indicado ao Oscar, será que isso é bom? Eu não acho que esse seja um filme de ditadura, esse é um filme de muito mais coisa, né? É um Brasil colonial até que está aqui hoje ainda. Não por acaso isso é um spoiler, mas não estraga nada na história. A mãe do personagem do Wagner Moura, ela era chamada de Índia. Esse termo tem tudo a ver com a formação do Brasil, né? E como as mulheres originárias eram tratadas. Então, tem todo um Brasil aí dentro desse filme. E a ditadura ali como um cenário, né? O filme se passa naquela época, mas que realmente aborda um montão de outras questões. A gente tem que liberar a Flávia, mas eu só queria te perguntar também sobre o quanto a gente ter ganho ano passado, não só o Oscar, mas a gente está falando aqui especificamente do Oscar, né? E claro, o Oscar é o mais popular, é o prêmio que as pessoas mais entendem a importância, mas foi um filme muito premiado, ou seja, o Brasil conseguiu finalmente talvez chamar a atenção mesmo do jeito que a gente sempre soube que tinha que chamar, e já vinha chamando, enfim, todos esses diretores que a gente falou, Walter Salles, o Kleber Mendonça Filho, diversos atores são muito importantes já há bastante tempo, mas a gente ganhou o Oscar. Depois disso, a gente vem bem mais confiante e, claro, a indústria está olhando mais, os críticos estão olhando mais para o Brasil, porque isso aconteceu com o cinema argentino, com o cinema uruguaio, com outros da América Latina. Isso também pode nos ajudar, Flávia? Com certeza. A gente está no jogo, como eu sempre falei. Isso é importantíssimo, gente. E por quê? Porque todo mundo está esperando qual é o candidato do Brasil esse ano. E não sou eu que estou falando. Você vê aí vários amigos que cobrem circuitos internacionais, Festival de Toronto, Festival de Veneza, eu estava lá também. Muita gente perguntava, o Brasil, aliás, demorou para escolher o seu candidato. Tem países que faz meses que já apontou. A gente até demorou. Isso não é bom, porque é bom ter o filme já representando, né? Tipo, o Agente Secreto participou do Festival de Toronto, né? Na semana passada, retrasada. Teve outros filmes internacionais que já estavam lá como representantes do país, por exemplo, o Sentimental Value dinamarquês, que com certeza vai estar entre os finalistas, o Som, acho que é Sound of Falling, que é o filme alemão, já faz tempo que então assim, a gente precisa escolher cada vez mais rápido, porque todo mundo estava perguntando. Isso significa que está todo mundo de olho, e significa que se a gente tem outro filme robusto no próximo ano, a gente é um jogador que fala, não, o Brasil está sempre ali na Copa do Mundo. Talvez esse ano não esteja, mas no próximo vai estar. Não é assim, a cada 10 anos aparece um filme do Brasil. E isso, gente,
muita gente pergunta, mas quem precisa de Oscar? Não é que a gente precise do Oscar para se validar, é que com o Oscar a gente distribui, o Agente Secreto foi distribuído para 94 países, foi comprado por 94 países, já em Cannes. Então é o nosso cinema no mundo, é a nossa indústria, são os profissionais de cinema que trabalham, o cinema como um mercado de trabalho para o próprio Brasil, brasileiro, audiovisual, emprega muita gente. Então, é uma cadeia toda, né? Por exemplo, o futebol é um mercado de trabalho incrível no Brasil, e o Brasil em cada Copa do Mundo está lá se representando, né? A Copa do Mundo é só a cereja do bolo de uma indústria muito importante, que é a indústria do futebol, né? Além de ser uma paixão. Mesma coisa com o cinema. Kleber Mendonça Filho deixa isso bem claro ali no finalzinho, né, nos créditos. Também não é nenhum spoiler, mas ele marca ali a quantidade de gente que ele empregou. Isso é muito importante. Flávio, eu vou te liberar porque eu sei que você está aí na maratona do Festival de Cinema de Brasília. Belíssimo festival. Caso você que está nos acompanhando esteja em Brasília até o dia 20 de setembro, corre lá para o Cine Brasília, para os Sescs, para a Ceilândia, Taguatinga. Tem cinema acontecendo aqui em Brasília toda. Então, muito obrigada, Flávia. A gente com certeza conversa novamente contigo mais para frente. A porta já foi aberta e vai seguir aberta. E é isso. Obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. Obrigada. A minha está aberta também. É só tocar aqui para o cinema. Eu fico aqui 3 horas falando, gente. É até perigoso, viu? Porque senão eu não vou querer sair. Mas é isso. O filme já está entrando. Quem está no Rio, São Paulo, tem Mostra de Cinema de São Paulo e Festival do Rio. Com certeza o filme vai estar lá. Então também anota aí. E passa rápido, ele estreia rápido. E aí acho que vai ficar mais gostoso esse debate. Vai ficar mais bacana. Vai acontecer o que aconteceu com a Ainda Estou Aqui, que é a opinião pública conversando sobre o filme. E como você falou, o Festival de Brasília, um filme desse alavanca vários outros filmes, né? Humanas, uma diretora brasileira brilhando. Ontem teve um filme de uma diretora aqui, o Quatro Meninas, filme lindíssimo, assim, de uma diretora negra, né? E é muito bonito a gente ver as mulheres também, né, projetadas aí no cinema. Então, corre para o Festival de Brasília, uma cidade linda aqui. É isso mesmo. Valeu, Flávio.